Olá, amigos do Ideal Espírita. Estamos no capítulo 1 do livro O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Vamos seguir página 35. Filosofias à parte, revisitemos os procedimentos socráticos para melhor contextualizarmos o aforismo Conhece-te a ti mesmo e compreendermos o diálogo que Kardec estabelece com outras dimensões do saber a respeito de tão profunda exortação. O que nos move, a exemplo de Sócrates e Kardec, são as perguntas, pois essas são os pressupostos para o diálogo, a argumentação e a construção de conceitos, tríade que fundamenta o processo filosófico socrático responsável pela construção dialógica do conhecimento. A análise das respostas sugere novas perguntas, à proporção que o mundo se transforma, e assim sucessivamente agregamos novos conhecimentos. O ato de interlocução que se estabelece no movimento das perguntas, dialeticamente entre texto e leitor, promove o exercício do raciocínio e da lógica quando posteriormente as mesmas respostas são ressignificadas. Obviamente, existem níveis diferentes de pergunta e de respostas a cada fase evolutiva da humanidade. Uma resposta dada, por exemplo, a uma indagação no século XIX pode atravessar os séculos posteriores por sua atualidade temática e por sua natureza dialética, possibilitar novas luzes em sua interpretação à medida que a sociedade progride. Assim é que perguntas e respostas, método consolidado pela equipe Espírito da Verdade, devem ser analisadas pelo crivo da razão e do bom senso, juntamente com as informações que a ciência positiva nos fornece periodicamente, para atualizá-las à luz do Espiritismo em novos contextos. Não seria esse um dos mais legítimos serviços que prestaríamos à doutrina dos Espíritos? Mantê-la viva, integrada à atualidade de cada época, fazendo-se inteligível à compreensão que se granjeou da vida, segundo a evolução alcançada até então pela consciência humana. Kardec previra em A Gênese, capítulo 1, item 55, a finalidade do espírito em relação às ciências e, por conseguinte, a responsabilidade que nos cabe na obra de sua divulgação. Eu li um parágrafo enorme aqui, porque no vídeo anterior nós discutimos isso tudo. Então, muito legal que aqui nós temos um resumo do que nós debatemos no vídeo passado. Entendendo que, lembra que eu falei? As perguntas, a gente faz perguntas, as respostas a gente traz para refazer em formas de pergunta. Então, pega a resposta, pergunta usando aquele conteúdo novo, vê que respostas que vem ali, e com isso a gente vai crescendo, vai passeando ali, né? Instigado a desbravar outros recursos, outras dimensões. A gente pode avançar cada vez mais, desde que a gente pegue as nossas perguntas e respostas e não se contente com aquilo. Fique instigado a aprofundar, instigado a ir adiante, a fazer essa dialética. Nós vamos dialogar, nós vamos pegar o que um fala, o que o outro fala, o que a pergunta suscitou, que tipo de resposta, quem foi que respondeu, e existem outras teorias que respondem de qual forma. Pega essa resposta, pega a outra,
conversa entre si. Então, é preciso fazer esse movimento. O conhecimento, ele é dinâmico, ele tem que fluir, né? Ele não pode ficar rígido, engessado, encastelado, como se fosse intocável. Não é. A gente questionar uma teoria não é nenhuma afronta, não deve ser considerado nenhum atentado, nenhum crime, nada disso, né? Como se a gente estivesse como que você questiona esse tipo de coisa? O dogma, ele faz isso. O dogma é um pensamento enrijecido, está encastelado, está na posse, né? Fica nas mãos de algumas pessoas. Por quê? Vamos lá, vamos pensar. Algumas pessoas querem se sustentar no poder, no comando das outras. Elas são detentoras daquele conhecimento. Por que que a Igreja Católica rezava a missa em latim? Para que ninguém compreendesse. E eles pudessem dizer para as pessoas o que estava ali. Isso é uma forma de controle, isso é uma forma de exercício de poder, manutenção do poder na mão de alguns. E a gente precisava transformar isso. Alguém questionou, alguém quis ler a Bíblia, alguém quis traduzi-la do latim, né? E alguém quis compreender o que estava ali e questionou a autoridade papal, a autoridade daquela instituição, questionou aquilo que estava escrito, aquilo que era dito, que era ensinado. Certa vez eu conversei com uma colega de outra religião e ela dizia que ela ia para a igreja, ouvia o pastor e ele falava as coisas. Só que a gente estava numa conversa que não era sobre religião nem nada disso. Era sobre, dentro de uma teoria de educação, de psicologia. E eu disse para ela, falei assim, olha, por mais que nós tenhamos bons professores, pessoas que estão ali para nos ajudar a compreender certas teorias, a gente precisa ler, a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer o que os autores estão falando. Porque o que a gente tem de um professor, porque assim como de um pastor, assim como, né, de qualquer pessoa que esteja numa posição, até eu aqui, numa posição de interpretar aquilo que foi dito, eu estou trazendo o meu conteúdo para cá. Eu estou trazendo a minha forma de entender aquele assunto. É legal, bem interessante que a gente faça isso, mas é preciso ir à fonte. Então, eu vou dizer, da minha experiência, né, de pesquisadora, ler alguns autores pode ser muito difícil. Às vezes a gente precisa ler pessoas, estudiosos, que de tanto que estudaram aqueles autores, elas trazem um entendimento, vamos dizer assim, mastigou um pouquinho, que é para a gente poder, é igual criança, né? Precisa dar mastigadinho, precisa dar a papinha, porque a gente ainda não está numa fase de ir lá e comer lá no bruto, comer aquela, né, a mastigar a carne fibrosa. A gente precisa dar papinha. Alguém foi lá, foi na fonte, se alimentou da fonte e trouxe para a gente aquele alimento já mais processado, né? Passa pelos crivos, passa pela interpretação, passa pelos recortes. Quando a gente faz esse processo, a gente não traz tudo que o outro disse. A gente seleciona
aquele conteúdo que a gente, primeiro, que a gente entendeu, que a gente se afinizou e que a gente acha que pode se interessar àquele público. Então eu vou dar aula, eu vou fazer um recorte do que eu li e só vou ensinar, vamos dizer assim, para os alunos aquilo que eu considero que seja relevante para eles. Se esses alunos querem conhecer mais, eles precisam ir além, eles precisam se fortalecer para ir lá, beber na fonte, eles precisam ir lá, ler as obras. Então, quer conhecer o Espiritismo? Tem que ler Kardec. Tem que ler Kardec. Não é romance espírita, é Kardec. Depois a gente vai lá para os romances e para as outras obras. São obras subsidiárias, elas complementam. Mas a gente tem dificuldade, a gente pode fazer o quê? O que as casas espíritas fizeram? O que as federações espíritas fizeram? Elas criaram os cursos, né, com tomos. Então você tem um resumo. Então é uma forma da gente se aproximar da doutrina espírita, pegando os aspectos principais. Alguém vai estar explicando aqueles aspectos, a gente já passa a ter uma noção, e aí o que acontece? Agora vai lá, vai ler a obra, vai ler tudo, vai lá na fonte, vai em Kardec. São metodologias, a gente pode fazer isso. O importante é que a gente entenda que esse tem que ser um processo em que a gente se permita avançar, entrar em contato com o conhecimento, ressignificar, perguntar, não entendeu, buscar quem compreenda, aquilo não satisfez, continua, a nossa busca, ela não precisa terminar. Na verdade, conhecimento, Marcelo Gleisi, ele fala disso, que é como se fosse uma ilha, né? À medida que uma ilha, o mar todo em volta, a ilha do conhecimento, o mar do que não se conhece. Então, quanto mais eu conheço, maior fica a ilha, mas também fica maior o litoral, fica todo aquele contato que eu tenho com o não conhecido aumenta. Então, mas é isso mesmo? Quanto mais eu sei, mais eu não sei? É isso que é fantástico. Quanto mais eu pergunto, respostas eu obtenho, mais eu preciso perguntar em cima daquele conteúdo que me veio como resposta, me veio como conhecimento, porque mais coisas eu sei, mais coisas eu tenho a saber. Se abre um campo de indagação, de investigação. Então, a doutrina espírita, ela se permite esse processo, ela pode ser atualizada. O Espiritismo, pois, não estabelece como princípio absoluto senão o que se acha evidentemente demonstrado ou o que ressalta logicamente da observação. Entendendo com todos os ramos da economia social aos quais dá o apoio das suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que sejam, desde que hajam assumido o estado de verdades práticas e abandonado o domínio da utopia, sem o que ele se suicidaria, deixando de ser o que é, mentiria à sua origem e ao seu fim providencial, caminhando de par com o progresso. O Espiritismo jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas lhe demonstrarem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modifica nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. Então, isso aqui é um texto completo de um trechinho que a gente já apresentou antes, tá? No livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, de Leon Denis. Aqui a ênfase, novamente, né, para a questão de que aquele conhecimento que já não se constata mais,
né, o seu status de verdade, ele não se sustenta, ele deve ser deixado de lado. Essa é a flexibilidade cognitiva. Ah, não, isso daqui, um dia a gente acreditou numa coisa, agora não, a gente verificou que não é isso. Nós nos enganamos, nós caímos em erro, mas aquele que tem vontade de saber, pegando até a expressão de Foucault, aquele que quer conhecer a verdade, aquele que busca, é aquele que indaga, é aquele que não toma por verdade todas as coisas, mas ele olha com o crivo da razão, do bom senso, ele analisa junto com todos os outros conhecimentos que ele tem acesso. E o Espiritismo, assim como deveriam ser todas as teorias, todo o conhecimento, ele deveria estar aberto para as outras informações. Foi o que eu falei, a gente dialoga. Então, eu sei uma coisa, você sabe outra, mas peraí, isso aqui que você está falando tem a ver com o que eu penso, com o que está aqui, vamos conversar, vamos trocar, temos pontos em comuns, temos pontos que são conflitantes, vamos ver isso e tal, faz mais sentido isso aqui que você falou do que... Então, a gente descarta aquilo que deixa de ter sentido, vai pegando de outras fontes. Então a verdade, né, ela vai se apresentando, a gente vai abandonando aquilo que já não serve mais e vai se apropriando, vai assimilando, vai incorporando essas informações para crescer, para transformar. A revelação dos espíritos, como qualquer ciência de observação, baseia-se em fatos e é progressiva e deve dialogar com todas as ciências. A previsão de Kardec se cumpre ao observarmos que, pouco a pouco, as ciências assimilam esses postulados e os transformam em instrumento de renovação. Vale ressaltar ainda com Kardec que não será o Espiritismo que fará as instituições do mundo renovado. Os homens, então os seres humanos, é que as farão, quando mais esclarecidos forem, graças a ele. Resulta daí que a atual encarnação é-nos oportunidade valiosa de autoconhecimento, autoiluminação e de contribuição na obra regeneradora do Cristo para o planeta Terra, alicerçada na grande síntese das leis divinas, o ensinamento universal dos Espíritos. Veja que os Espíritos nos trouxeram conhecimento, foi codificado, né? É um conhecimento que se baseia em fatos, né? A gente não é numa invenção, numa ideia, né? É naquilo que Kardec observou, dos fenômenos físicos, mediúnicos, e as mensagens que foram chegando, as perguntas. Ele utilizou de um método que ele próprio criou para poder verificar a veracidade das informações, dialogando com todas as ciências. Ele não podia trazer uma informação que não se verificasse nas ciências, entendendo que isso tudo evolui, progride, né? Então esse conhecimento ele é renovado, ele é ampliado e somos nós que o faremos isso. Não é de outra forma, somos nós que vamos crescer, né? Ampliar, questionar, trazer mais conhecimento, e tem que ser por um processo em que nós vamos evoluir com isso. Então ele fala, né? É um processo, não é busca de conhecimento fora, é uma busca de conhecimento dentro, porque, de novo, as leis divinas estão na consciência, e para que eu viva, né, de uma forma de acordo com o Cristo, com os ensinamentos do Cristo, eu preciso viver com consciência. Então, o autodescobrimento é um processo de autoiluminação, de tomada de consciência para viver de acordo com as leis. Então, vamos fazer uma pausa aqui
porque eu estou também ficando sem bateria no meu celular. Então, até a próxima.